Não tava, não. É porque eu vou falar a resposta do CPA, aí tirei. Agora tá. Agora tá. Então, aí, olha só. Então, ele fez esse levantamento, que aí você tinha que ter, né, os alquilbenzenos, eles têm de 10 a 15 carbonos na cadeia, né? E a maioria deles, eles vêm aí da parte não biodegradável, tá? E Uhum. que existem várias rotas de produção para esses alquilbenzenos, tá? A maioria deles são apresentados na figura 3, para a produção do dodecilbenzeno, sulfonato de sódio. Uma breve descrição do processo é dada a seguir. Então, aqui ele fez um estudo, né, do processo. Então, vou olhar lá na figura, ele falou da figura 3. Deixa eu pegar aqui a figura 3 para a gente poder olhar. Aí eu vou te mandar aí também a figura 3. E pior que a figura 3 é um desenho. Tá vendo que esse livro é todo manuscrito, todo datilografado. Ele é bem antiguinho mesmo. Aí, peraí que eu vou achar aqui. Eu consegui juntar uma vez todos os PDFs, eu tenho que fazer isso de novo. 64, 10, 92, 02, 3504. Isso. Aí tô enviando aí pra gente ver o fluxograma aqui de produção desse dodecilbenzeno. Aí, acabou de enviar. Eu baixei aqui. Aí, olha só, aqui depois vem explicando, né? Então, aqui é a fabricação. Então, aqui você tem um reator, né? Aqui, o 1 é o reator. Então, no 1 tá entrando esse aqui é o cloreto, né, de alumínio, o dodecano e o benzeno, que vão ser misturados, né? Tá Posteriormente, entrando água também. a água, acho que é só para refrigerar aqui o reator, olha. Tá vendo que ele tá Ah, entrando aqui tá, é na mesmo. volta, Uhum. né? Então, tá entrando aqui, parece que aqui alguma coisa, Aí, o que acontece? Passa aqui pro 2, o 2 é o que? Um sedimentador. Então, aí, o cloreto de alumínio faz sedimentar, né? E aí vai passar aqui por coluna, deve ser coluna de destilação de 3 e 4 para poder recuperar. Aí talvez o benzeno do decano que não foi reagido, eu acredito que seja isso daqui. E aqui no 4 vai sair o nosso produto. O 5 também é uma coluna de destilação. Aí você vai destilar e aqui embaixo vai ficar os hidrocarbonetos mais pesados e lá em cima vai sair os mais leves, né? O 6 é um outro reator, né? Um reator sulfonador. Aqui vai entrar o óleo. Depois a gente tem que ver a característica desse óleo. Aí aqui retira ácido em excesso. O 7 é um separador que retira ácido em excesso. O ácido fica aqui. E depois esse produto é enviado para outro reator. O 9 não. O 9 o 8 também é um reator. No reator entra hidróxido de sódio. Aqui sai, então, um produto. Esse produto entra aditivos, que entra aqui no secador, atomizador, que aí vai fazer o nosso produto detergente. Basicamente, esse é o processo. Então, vamos ver ele explicando novamente aqui o processo direitinho, para a gente poder ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu pegar aqui o outro. Então, o que vai acontecer? O processo, ele estudou o processo, tá vendo?
Então, o processo envolve a reação do dodeceno com benzeno, que é o que entra lá, né? Aqui, ó, dodeceno com benzeno. A presença aqui a AlCl3 deve ser o catalisador. O catalisador é o cloreto de alumínio, que é o AlCl3. O fracionamento da mistura bruta resultante para recuperar o dodecilbenzeno na faixa de ebulição desejada. A sulfonação, então, quando você reage o dodecano com o benzeno, você vai produzir o dodecilbenzeno, tá? Aí depois você vai encaminhar esse dodecilbenzeno para uma sulfonação, né? A sulfonação do dodecilbenzeno e a subsequente neutralização, deixa eu ver aqui, tá escrito aqui, do ácido sulfônico com soda cáustica e a blendagem da pasta resultante com enchimentos e secagem. Bom, a explicação do processo todo tá aqui, né? Então, tentando entender novamente, né? Entrando aqui os dois compostos, um catalisador. Então, você produz o dodecilbenzeno, ele vai passar, né, por essas colunas de destilação. Aqui em cima sai o benzeno, o dodeceno que não foram reagidos, né? Deve sair aqui para recuperação. Ele é encaminhado aqui para outra torre de destilação, em que é separado os hidrocarbonetos mais pesados. Depois ele é passado por um processo de... Aqui eu acredito que é um sulfonador ao 6, que ele tem que... O 6 é o sulfonador que faz um processo de sulfonação. Porque aí entra aqui um ácido sulfúrico, um ácido sulfônico. Isso. Aí o excesso de ácido, né, ele sai aqui embaixo e depois ele vai para neutralização com hidróxido de sódio e sai aqui para blendagem a pasta resultante com enchimentos e secagem. Basicamente, esse é o processo. Aí você tem aí o dodecilbenzeno, sulfonato de sódio, tá? Porque nos detergentes você tem uma cadeia, né? O dodecilbenzeno, a cadeia de hidrocarboneto, sulfonato de sódio, aquela parte lá catiônica ou aniônica do detergente, tá? Bom, continuando aqui, vamos lá. O dodeceno é descarregado no reator contendo benzeno e cloreto de alumínio. A mistura reagente é agitada e resfriada para manter a temperatura no máximo de 115 Fahrenheit. Então, ali, né, aquela água que você viu, é a água que está lá na camisa do reator para resfriar mesmo, tá? Ah, tá. Utiliza-se excesso de benzeno para evitar a formação de subprodutos. A quantidade de catalisador, cloreto de alumínio usada é de 5 a 10% em peso de dodeceno, tá? Após a remoção da lama de cloreto de alumínio, que aí o que acontece? O cloreto de alumínio, cadê o cloreto de alumínio? Aqui, o cloreto de alumínio, ele é retirado, que falou que retira a lama, né, o excesso. Voltando lá. Após a remoção da lama de cloreto de alumínio, a mistura reagente é fracionada para recuperar o excesso de benzeno. Exatamente isso que eu tinha te falado. Porque o excesso de benzeno ele não vai reagir. Ele foi colocado ali só para poder evitar a formação de subprodutos. E recirculado para o reator. Então, aí faz uma destilação e recupera o benzeno. Os hidrocarbonetos alquiláricos leves, o dodecilbenzeno e os hidrocarbonetos alquilares pesados, eles vão seguir, né? E o benzeno ele é retornado para o processo, que é o que acontece na primeira torre de destilação. A sulfonação do dodecilbenzeno pode ser realizada continuamente ou embatelada sob uma variedade de condições usando ácido sulfônico a 100%. Então, a sulfonação é acrescentar aí um S, alguma coisa aí, né? Que aí ele chamou de óleo, tá? Então, esse óleo tem ácido sulfônico, tá? Usualmente que tem 20% de SO3. O trióxido, né, de enxofre.
A sulfonação ótima ocorre usualmente na faixa de 100 a 140 Fahrenheit, dependendo da concentração do ácido empregado, do desenho mecânico do equipamento, etc. Então, aqui, provavelmente, não sei por que eu estou mudando, tá aqui. Na sulfonação, que é esse processo que tem um óleo, que aqui tem nesse óleo um composto que tem 20 a 30% de SO3, que vai fazer a sulfonação do dodecilbenzeno. Aqui também tem aqui entrando alguma coisa aqui, acho que deve ser água, né? Também para poder fazer o processo acontecer naquela temperatura, né? Na camisa aí 140 Fahrenheit. Ou então de aquecimento, vai depender do quanto que chega ali. Aqui ele não especificou. Do desenho mecânico do equipamento. Então, a remoção do ácido sulfúrico, né, que a gente colocou, em excesso do ácido sulfônico, é facilitada pela adição de água, reduzindo a concentração do H2SO4 a cerca de 78%. Essa diluição anterior à neutralização resulta numa lama neutralizada final, tendo aproximadamente 80% de agente ativo via fração sólida. O material inerte do produto final é constituído essencialmente de Na2SO4. Porque aqui, por que Na2SO4? Porque você vai fazer a neutralização aqui, né? Você vai acrescentar NaOH, então você neutralizou. Então, o ácido sulfônico é neutralizado com uma solução de 20 a 50% de soda cáustica, que é o NaOH, elevando-se para 8 pH, em uma temperatura de 125 Fahrenheit aproximadamente. Agentes químicos de enchimento, como fosfato trissódico, pirofosfato tetrassódico e silicato de sódio, cloreto de sódio, sulfato de sódio, carboximetilcelulose, etc., são adicionados para conferir ao produto final características detergentes, umectantes ou outras desejadas. Obtém-se o produto final sob forma de escamas, se for seco, em secador rotativo em pó. Então, por isso que usa o spray dry. Então, o spray dry, eu não sei se vocês lembram, a gente viu o spray dry lá na... Não foram vocês que viram, assim, vocês viram, mas não sei se vocês vão lembrar. Lá na Operações Militares eu mostrei um spray dryer. Você tem um atomizador lá em cima do leite em pó. Entrava o leite em pó, aí tinha um atomizador, aí a partícula, né, entrava em contato com o vapor quente ali, aí batia na parede do spray dry e secava, né? Então, aí ele vai ser usado em pó, né? Se for usado um atomizador, que é o spray dryer, que é o último aqui, o secador, tá? Que é o nosso detergente. Então, aí ele estudou o processo. As reações básicas que ocorrem no processo são as seguintes. Aí ele estudou as reações também, tá? Então, vou pegar o próximo aqui para a gente poder ver as reações. Aí, ó, umas reações. A primeira é a alquilação. Essa reação aqui é a que acontece lá no início, que é a reação do benzeno com o dodeceno, em presença do catalisador cloreto de alumínio, produzindo dodecilbenzeno, né, que é esse daqui. Bom, né, assim, pelo que foi explicado, foi, né, o que eu consegui entender aqui, disso aqui tudo. Então, você tem o benzeno, mais o dodeceno, mais o catalisador cloreto de alumínio, dodecilbenzeno, esse composto aqui. Então, esse processo é a alquilação. Vai formar um alquil aí. Um hidrocarboneto aí de cadeia, né, grande aí. Depois você tem que fazer um processo de sulfonação com ácido sulfônico lá. Então, acho que um dos principais lá é o ácido sulfúrico aqui. Então, ele pegou o dodecilbenzeno, né? Essa etapa está ilustrada aqui, ó. Pegou o dodecilbenzeno e acrescentou ácido, né? Que o óleo, ó, aqui, ó, tá?
Então, com isso, ele acrescentou um SO3H lá no final do dodecilbenzeno, tá? Isso aí faz ele ter, né, acrescentou esse grupo aí no final do dodecilbenzeno, mais água. Então, esse processo foi chamado de sulfonação. E depois ele neutralizou esse aqui para ter um pH bonitinho. Então, ele fez uma neutralização desse composto com NOH, que foi essa parte aqui, ó. Aí a gente produziu esse composto, que é o dodeceno sulfonato de sódio. Então, é o que acontece com os detergentes, né, gente? Aqui, o detergente, ele tem uma parte polar e uma parte apolar, né? Não sei se vocês lembram lá. Então, a parte apolar dele, né, vai ser essa parte aqui, né? Que é a parte das cadeias carbônicas, né? Que é a parte que vai interagir com as gorduras, né? E essa parte aqui, né, que é a parte aí, que é a parte mais iônica, é a parte polar, né? Aqui a gente vai ter esses compostos aqui ligados, a parte polar. Então, a parte catiônica ou aniônica aí, que é a parte que vai interagir com a água, né? Então, por isso que aí os detergentes conseguem, então, fazer a remoção, né, de gorduras, né? Então, tem essas duas partes. Então, foi preciso fazer esses processos todos para a gente poder chegar nesse surfactante, né, que a gente pode falar, nesse composto. Então, essas reações que precisavam ser feitas. Aí, agora, ele estudou o processo em si, agora ele foi ver quanto que foi o rendimento da reação. Então, olha só, vamos ver aqui. Não sei se forma as micelas. Já ouviram falar das micelas também? Dos detergentes? Vocês lembram das micelas, né? Então, aqui a gente tem... deixa eu lembrar aqui também. Eu vou com esse explico isso aqui todo ano pro pessoal também. Micelas. Então, olha só. Isso aqui é como se fosse assim, ó. Nosso detergente, aqui é a cauda, essa aqui é a cabecinha, tá? Essa cabecinha era a parte polar, né? Isso aqui é como se fosse a molécula, né, de detergente. A cauda é a parte apolar, tá? Então, por exemplo, se você tem aqui a gordura, né, a gordura aqui, como é que vai reagir, né? Então, a parte apolar, ela se junta toda em volta da gordura, né? Aqui assim. E aqui as cabecinhas, né? Aqui. Porque a parte apolar é a parte que interage com a gordura pelas interações, né, existentes aí. Então, no caso, vai ser de polo de polo. O que é polar com a polar. E aí, o que acontece? Então, eles se juntam, né, a gordura se junta através das interações e você vem com a água, né, a água vai cair aqui e a água ela vai interagir com a cabeça aqui, ó, a cabeça polar. Então, a gordura é removida. Então, por isso que os detergentes, eles têm essas propriedades aí, tá? Por causa dessa característica que a gente forma aqui, aí tem até uma bolinha aqui que a gente... é a micela, tá? Que é o constituinte aí, a micela. Aí, pesquisando mais um pouquinho, ele falou aqui, ó. A pesquisa bibliográfica indica rendimentos de 80% a 95% na etapa de alquilação, que é essa etapa aqui. Rendimentos de praticamente 100% na sulfonação. E de 95% ou mais na etapa de neutralização. Todas as três etapas são exotérmicas e requerem alguma forma de camisa de resfriamento em torno dos seus reatores para manter temperatura exotérmica de reação. Foi o que eu falei com você, Liana. A água lá, ela serve, né? Aqui tem a água, aqui a camisa em volta do reator, a água vai absorver a energia da reação, tá? Para poder ter o resfriamento.
Mais informações sobre os dados de laboratório para a sulfonação do dodecibenzeno obtidos na literatura fornece importantes informações adicionais para a realização do balanço material, tá? Estes dados são sumarizados a seguir, tá? Aí ele, né, procurou mais as literaturas para poder ver em relação ao balanço material. Então, a sulfonação é basicamente completa se a razão entre o óleo e a 20% do dodecibenzeno for mantida em 1,25. A remoção do H2SO4 em excesso é otimizada pela adição de 0,44 libra de água nos sedimentadores, para cada 1,25 libras de óleo a 20% adicionado na etapa de sulfonação. Sugere a utilização de 25% de excesso de soda cáustica a 20% na etapa de neutralização. Então, ele viu aqui algumas questões que poderiam melhorar o processo, tá? As condições de operação para este processo, como mencionado na literatura, variam sobremaneira dependendo do esquema do processo particular escolhido. Aí aqui ele já foi fazer aqui o produto, vamos ver se a gente consegue entender esse balanço de material e de energia. Aí ele vai pegar aqui o quanto que a gente vai precisar. Vamos tentar ver se a gente consegue entender. O processo selecionado para a fabricação de detergentes não biodegradáveis é essencial contínuo. Embora a alquilação, a sulfonação e a neutralização sejam etapas semi-contínuas. Previsões para possíveis paralisações para repouros e manutenção incorporados no projeto pela especificação da operação da fábrica em apenas 300 dias por ano. Assumindo-se que 85% do dodecibenzeno sulfonato é ativo, o balanço material é o seguinte. Vamos tentar entender o que ele fez aqui. Aí eu quero que vocês me ajudem aí. O que ele fez? Ele pegou 15 vezes 10 elevado a 6, vezes 0,5, dividido por 300, vezes 348,5. Legal. Esse 15 vezes 10 elevado a 6... sim. Esse 15 vezes 10 elevado a 6, gente, aí é a quantidade que ele quer produzir. Que aí, a informação, ela vai estar aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Então, aqui, ó, eu até marquei aqui, ó. Então, ele quer produzir um total de 15,6 milhões de libras de detergente, que é o nosso produto, tá? Então, vamos lá. Então, o nosso produto, né, eu tenho que produzir qual quantidade? 15 vezes 10 elevado a 6. Só que aí ele é 85% ativo, então ele multiplicou pela essa questão de ser ativo, tá? E ele está avaliando, aí, aqui é a quantidade de libras anuais, tá? Então, o que ele fez? Ele dividiu aí pra gente, pela que a quantidade de dias, né, que ele opera por ano, para a gente poder ter o valor de libras por dia, tá? A quantidade de libras por dia produzido. E como a gente vai estar trabalhando com a reação, ele dividiu pela massa molar do componente, do produto, que é esse daqui, ó. A massa molar que vai ser essa daqui, tá? Deixa eu só pegar o produto, o dodecilbenzeno sulfonato de sódio, vamos pegar a massa dele aqui, ó. É esse composto aqui bonitinho. Vamos pegar a massa molar dele, ver se a gente consegue achar a massa dele direitinho, que é aquela lá.
Que aí ele vai ver a quantidade de mols que ele precisa por dia deste composto, tá? Que a gente está trabalhando com a reação, tá? Então, ó, vou fazer aqui a massa desse composto para ver se a gente consegue chegar no mesmo valor que ele colocou ali, ó. Então, a massa do carbono é 12, então 12 vezes 12, mais. No caso aqui não vai ser 12 carbonos, né, gente? Vai ser 12 mais 6. Então, vai ser 18, né? 18 carbonos vezes 12, vai ser aí que a gente vai calcular, mais. Hidrogênios, ele tem 25 hidrogênios com 4, então vai ser 29 hidrogênios vezes 1, mais o S, né? O enxofre tem um só, a massa do enxofre é 32, mais. Oxigênio, tem quantos oxigênios aí no composto? Tem 3. 3 vezes 16, mais um sódio, 1 vezes 40. Vamos ver quanto que vai dar essa massa molecular do dodecilbenzeno sulfonato de sódio. Deu 365. Esse de vocês deu isso também. Vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui? Eu tô tentando achar a massa molar desse composto aqui. Aqui deu 348,5. Ô, Sabrina, Uhum, calculando de acordo com esses números que você colocou, deu 365 mesmo. uhum. Tá, vou ver o que aconteceu aqui. Tô achando que ele pegou esse aqui, ó, antes da neutralização. É porque, assim, o livro, ele pega e joga as coisas aqui. Ele joga, ele não explica nada como é que ele faz, não. Simplesmente ele só joga. Deixa eu ver aqui, ó. Será que foi da parte de alquilação que ele fez? 18 vezes 12 mais 30. Não. Acha a massa desse composto aqui pra mim, gente. Esse aqui, ó. Qual composto? Esse aqui, ó, da frente. Esse que eu coloquei aqui em quadrado azul. Porque o que está aparecendo para nós aqui é aquela figura 3. Oh, meu Deus. Tá. Deixa eu colocar, ó. Esse aí que tá em azul. Ah, tá. Também não dá. Dá 326. A massa do sódio não é... A massa do sódio é 23, não é? Eu coloquei 40, às vezes é isso que eu errei. Deixa eu ver. Eu errei a massa do sódio, gente. A massa do sódio é 23. 40 é a massa do cálcio. É isso que eu errei, Liane. Ah, tá. Eu não coloquei 40 aqui? É 23. 40 do sódio, do cálcio. Foi isso que eu errei. Da
dá isso mesmo, dá aquele valor, 348. Ó, quer ver? Vou fazer de novo aqui para vocês entenderem, ó. Esse aqui mesmo, tá? Então, olha só, eu tenho 18 carbonos vezes 12, que é a massa do carbono, mais tenho 29 hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais eu tenho 1 enxofre vezes a massa do enxofre, que é 32, mais eu tenho 3 oxigênios vezes a massa do oxigênio, que é Sabrina, 16, Sabrina, mais é 25. o quê? O hidrogênio é 25, não 29. Não, mas é porque tem mais 4 aqui, ó. 25 e 4 Ah, aqui, ó. tá. Entendi. Aham, tá Tá? certo. Mais 1 vezes 23. Agora vai dar, gente, ó. 348. Confere aí. Sabrina, tem como você levantar esse quadradinho que você fez o cálculo? Só pra gente... Aí, aqui. Isso, obrigada. Ah, agora deu. 348. Uhum. Aí eu coloquei errado a massa lá. Conseguiu copiar aí, Warley? Ó. Não. Aqui, ó. Aí, o que que ele fez aqui? Vocês conseguiram entender, ó? O que que ele pegou aqui, ó? Ele pegou a quantidade a ser produzida, que foi a quantidade a ser produzida, tá? Que é 15, deixa eu conferir, 15 milhões de libras, tá? Que é o 15 vezes 10 elevado a 6, vezes a quantidade que ele é ativo, né? O ativo dele, né? Que, ou seja, desse produto, somente 85% do produto é ativo. Então, ele multiplicou por 0,85, tá? Porcentagem de ativação que ele tem. Aí, ele dividiu pelo quê? Pelo número de dias de funcionamento vezes a massa molar. Por quê? Quando ele fez isso, ele descobriu a quantidade de mols que ele tem que trabalhar por dia. Então, ou seja, ele tem que produzir quantas mols por dia de dodecilbenzeno sulfonato de sódio? 122 libramols por dia. Então, ele tem que produzir, essas unidades inglesas matam a gente, né? Então, ou seja, ele tem que produzir essa quantidade, 122 libras-mols por dia de dodecilbenzeno sulfonato de sódio, tá? Essa quantidade que ele tem que estar produzindo por dia, tá? Então, sabendo, isso aqui ele quer saber a quantidade que ele tem que usar, né? Quantidade que ele tem que ter dos seus reagentes. Sabendo que eu tenho que produzir uma quantidade dessa de produto por dia, então agora vamos descobrir a quantidade que eu tenho que usar de reagente, tá? Estou fazendo balanço. Então, para me saber a quantidade de benzeno que eu tenho que estar produzindo. Se vocês forem olhar aqui, meninos, na reação, olha aqui. Você vai colocar aqui, ó. É 1 para 1 aqui. Aqui também vai ser 1 para 1. E aqui vai ser 1 para 1, tá? O número aqui, ó, o coeficiente estequiométrico é 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Então, ou seja, se eu produzo 1 mol de dodecilbenzeno sulfonato de sódio, eu uso 1 mol de C6H6. Então, ou seja, se eu tenho que produzir por dia 122 mols, né, de dodecilbenzeno, eu vou ter que consumir 1 mol também de C6H6.
É 1 para 1. Então, se eu vou gastar 122, então eu tenho que gastar 122 de benzeno também, tá? Aí é proporção. Aí é estequiometria, tá? Então, fazendo aqui, ó. Aí, o que ele colocou para nós? Ele colocou que, né, eu vou gastar 122 mol de benzeno todos os dias, certo? Por dia, tá? Só que aí a gente tem um probleminha aqui. Eu tenho que descobrir o que é esse 1 sobre 0,95, 1 sobre 0,90. Com certeza aí é alguma questão de rendimento, é um rendimento. Ah, sim, é o rendimento dessas duas reações aqui, ó. Por quê? Aqui falou da reação, não falou? Falou do rendimento da reação, dessa daqui e dessa, né? Então, ou seja, eu vou ter que, né, produzir mais, porque tem um rendimento da reação. Falou que o rendimento da reação dessa daqui é 85%. E dessa daqui é 95%. E a sulfonação, 100% na sulfonação, rendimento indica de 85% a 95% na etapa de alquilação, e rendimento de praticamente 100% na sulfonação, e de 95% ou mais na etapa de neutralização. Então, ou seja, então eu vou considerando os rendimentos mínimos aqui, essa aqui, o rendimento mínimo dela seria de 95%, essa aqui seria 100%, essa de 0,85%. Então, ele multiplicou, o que ele fez? Aqui ele usou 0,90, né? Deixa eu entender por que ele usou 0,90. Acho que ele quis achar um valor intermediário aqui, ó. Entre 85 e 90, tá? Então, ele supôs o seguinte. Ele supôs que o rendimento das reações, né? Porque a sulfonação é 100%, numa seria 95% e na outra seria 90%. Então, ele fez essa divisão aqui, supondo esses rendimentos. Então, na verdade, em vez de a gente usar 122 mols por dia de benzeno, a gente vai ter que usar um pouquinho a mais, porque a gente tem que considerar esses rendimentos que não chegam a 100%, tá? Então, ele vai ter que usar aí por dia, para nós, vai ter que usar 142,7 libramols por dia de benzeno, tá? Então, aí já tá sabendo a quantidade de benzeno usada por dia, tá? Por que ele transformou para mol, gente? Porque como ele está trabalhando com reação, a gente não vai trabalhar com massa molar ali nas reações, a gente consegue ver as reações através dos mols, né? Dos coeficientes estequiométricos. Depois a gente consegue ver em massa, quanto que isso dá e tudo. Então, se ele tiver que comprar benzeno, ele transformando essa quantidade de mols em massa, então o que ele fez aqui? Ele transformou 142,7 libramols por dia em massa. Então, ele multiplicou pela massa molar, tá? A massa molar do benzeno é 78,1. Vocês podem até fazer aí, ó. Então, a massa molar do benzeno, ele vai ser 6 vezes 12 mais 6 vezes 1. Então, fazendo isso aí, ó, vai dar 72 mais 6, que vai dar 78. Então, se ele for calcular a quantidade, né, de benzeno que ele precisa, né, ter por dia, ele vai ter que comprar aí por dia 11.145 mil libras por dia de benzeno, tá? Então, essa é a quantidade de benzeno que ele compra por dia. E de maneira análoga, né, você vai fazer a mesma coisa para o dodeceno, tá? O dodeceno, como o dodeceno e o benzeno, eles aparecem na mesma reação aqui, ó, tá vendo? O benzeno, o dodeceno, e o coeficiente estequiométrico deles é de 1 para 1, então, ou seja, a mesma quantidade de mols que eu gastar para esse, eu vou gastar para esse. Então, de dodeceno, eu também gasto a mesma quantidade que eu usei para o benzeno, que foi 142,7 libras por mol por dia, tá? Só que transformando essa quantidade
em massa, né? Porque o dodeceno, ele tem uma massa diferente. Então, pegando a massa molecular aqui do dodeceno, nós temos aí, ó, 12 vezes 12, mais 24 vezes 1, vai dar 144, mais 24, isso vai dar 168. Então, o que que ele fez? Ele pegou, né, a quantidade de mols que você gasta de dodeceno por dia, que é a mesma de benzeno, porque é de 1 para 1, e multiplica pela massa molar. Então, isso dá um valor que você vai gastar 24.016 libras por dia de dodeceno, tá? Essa aí vai ser a quantidade gasta. Ufa! Agora, enjoadinho, né, essas continhas. Isso tudo para ele calcular o quanto que ele tem que ter, tá, gente? Então, ele partiu aí da quantidade de produto que ele precisava produzir. Aqui agora o óleo a 20%, tá? Então, eu vou partir lá em cima da informação sobre o óleo a 20%. Ele falou o seguinte: a sulfonação é basicamente completa se a razão entre o óleo a 20% e o dodecibenzeno for mantida em 1,25. Então, se a quantidade de dodecilbenzeno e o óleo for em 1,25, a razão entre eles, a sulfonação se completa direitinho. Então, é essa informação que eu vou usar aqui, ó. Então, o que que ele fez? Qual que é a quantidade de dodecilbenzeno produzida no final? Bom, o dodecilbenzeno vai ser a junção do benzeno com dodeceno, tá? Então, ou seja, o dodecilbenzeno, gente, é esse composto aqui, tá? Esse final. Qual que vai ser a massa de dodecilbenzeno? Bom, a massa vai ser a massa que eu usei desse aqui, mais a massa desse. Vocês concordam comigo? Balanço de massa e de energia, né? Se entrou essa quantidade mais essa quantidade tem que sair aqui no final. Então, a massa de dodecilbenzeno, ela vai ser a soma de benzeno mais de dodeceno, que são as quantidades que eu achei aqui anteriormente, que foi o 11.145 e o 24.016. Então, essa é a massa de dodecilbenzeno, tá? E se eu manter uma relação de 1,25, né, entre essa massa, eu consigo fazer a sulfonação. Então, eu sei a quantidade de óleo que eu vou usar. Então, multiplicando essa massa de dodecilbenzeno por 1,25, eu acho a quantidade de óleo a ser utilizada. Então, a quantidade de óleo a ser utilizada vai ser 43.951 libras por dia, tá? Aí a água de diluição. Aqui falou sobre a água de diluição. Deixa eu ver. A remoção do H2SO4 em excesso é otimizada pela adição de 0,244 libras de água nos sedimentadores para cada 1,25 libras de óleo a ser adicionado na etapa de sulfonação. Então, para cada 1,25 libras de óleo adicionado, eu adiciono 0,244 libras de água nos sedimentadores, tá? Então, primeiro, o que ele vai fazer? Aqui ele fez diferente, mas o que eu pegaria? A cada 1,25, ele né, vai fazer a mesma coisa que eu, mas o que você vai fazer? A cada 1,25 quantidade de óleo. Então, eu vou pegar a quantidade de óleo que tem que ser produzida, que é essa daqui, e dividir por 1,25. A cada 1,25. Então, dividindo isso daí, vai dar 43.951 dividido por 1,25. Isso vai dar 35.160. Ponto 8. Então, quer dizer que eu vou, né, dividindo a quantidade de óleo por 1,25, a cada 1,125, eu vou ter essa quantidade.
essa quantidade é multiplicada pela que ele falou aqui, vamos voltar lá para a gente poder ver. A cada 1,25 libras de óleo é adicionado 0,244 libras de água. Então, a cada 1,25, então, se eu tenho essa quantidade, eu vou pegar ela e multiplicar por 0,244. Então, fazendo aqui, vou pegar essa quantidade que eu achei e multiplicar por 0,244. Isso vai dar 8.579 libras por dia. Foi o mesmo valor que eu achei. Então, através dessa informação, eu consigo saber a quantidade de água de diluição a ser feita, tá? Então, a cada 1,25 né, de quantidade de óleo, eu gasto 0,244 libras de água, tá? Agora, a quantidade de catalisador também foi falada lá. Não, de catalisador não, de hidróxido de sódio, vamos ver aqui. Sugere na utilização de 25% de excesso de soda cáustica a 20% na etapa de neutralização. Então, excesso de soda cáustica de 25% na etapa de neutralização. Então, na etapa de neutralização, que é essa parte aqui, a gente vai pegar a quantidade que foi produzida aqui, né? Esse composto, que aí você vai ter a quantidade de água adicionada. Deixa eu ver aqui como é que ele fez. A gente vai ter aqui